Imagine isso. Você está no estádio, anos 70, a bola vem cruzada alta e de repente um goleiro voa como um super-herói, encaixando tudo com uma impulsão de outro mundo. Agora, pense no maior de todos os tempos, o Rei Pelé, enfrentando esse cara 15 vezes e nunca marcando um gol nele. Isso mesmo, amigos do futebol raiz, Carlos Butici, o argentino apelidado de Batman, foi o único goleiro que deixou Pelé em branco em tantos duelos. Se você ama as histórias do futebol de antigamente, daqueles tempos em que os jogadores tinham garra, ousadia e alma, fique ligado. Hoje vamos mergulhar na vida desse gladiador das traves que trocou o sonho de uma vida comum por uma carreira épica em clubes argentinos e brasileiros, como Corinthians e Bahia. Prepare-se para saber o que aconteceu com ele na aposentadoria e reviver o futebol que nos faz sentir saudades. Capítulo 1. As origens inesperadas. De uma família de caminhoneiros ao descobrimento no gol. Vamos voltar no tempo para 1942, em Monte Grande, uma cidadezinha na Grande Buenos Aires. Carlos Adolfo Butici nasceu em 17 de dezembro, filho de um empresário que comandava uma frota de caminhões prestando serviços para a Alpargatas, a gigante dos calçados na Argentina. Vida simples, sem luxos, mas com valores de trabalho duro que moldaram o caráter dele. Desde garoto, Butici mostrava um físico privilegiado, forte, ágil, com reflexos que pareciam de um atleta nato. Ele se aventurava em esportes variados, atletismo, basquete, ginástica, mas o futebol era só uma brincadeira de bairro, nada sério. Aos 16 anos, o destino deu uma guinada. Em um amistoso improvisado na propriedade rural do pai, em Canuelas, Butici foi parar no gol por acaso, substituindo um amigo machucado. Ali, defendendo bolas com saltos impressionantes, ele descobriu sua vocação. Não foi um rachão escolar qualquer, mas um daqueles momentos que definem uma vida. Sem categorias de base, sem olheiros famosos, ele esperou até os 22 anos para se profissionalizar. Era o futebol raiz puro, sem academias modernas, sem contratos mirabolantes, só talento cru e oportunidade. Butici poderia ter seguido o negócio do pai, mas o gol o chamou. E ele atendeu, começando uma jornada que o levaria a voar como o Batman que a imprensa argentina tanto amava. Capítulo 2. Os primeiros voos, de Los Andes ao auge no San Lorenzo. Em 1964, Butici estreou no Los Andes, um time modesto de Lomas de Zamora, na segunda divisão argentina. Sem base estruturada, ele jogava com a garra de quem precisava provar tudo do zero. Forte como um gladiador, ágil nas saídas de gol, com uma impulsão que fazia os jornalistas compararem seus saltos a voos de super-herói. Era ali que nasceu o apelido Batman, por aqueles pulos cinematográficos em bolas altas, frustrando atacantes que tentavam explorar seus ângulos. Ele não ficava parado, saía driblando, fazendo carrinhos, roubando bolas como um líbero literalmente. Uma ousadia que nos anos 60 era rara para goleiros. No ano seguinte, empréstimo para o Huracán, um clube maior de Parque Patrícios. Suas atuações chamaram a atenção do rival San Lorenzo, um dos 5 grandes do futebol argentino. Em 1966, ele chega ao Ciclón, o time de Boedo, e explode. Logo no primeiro ano, convocação para a seleção argentina, logo após a Copa do Mundo da Inglaterra. Mas o pico veio em 1968. Butici integrou a lendária equipe Los Matadores, que conquistou o campeonato argentino de forma invicta, o primeiro time a fazer isso na história. Na final, contra o poderoso Estudiantes de La Plata, campeão da Libertadores daquele ano e dos 2 seguintes, Butici foi paredão. Defesas milagrosas, saídas ousadas e o título nas mãos. Aquela campanha eternizou o San Lorenzo como um dos maiores times da era e Butici como seu guardião inabalável. Para vocês que viveram aqueles tempos, lembram, era o futebol de toque de bola.
rivalidades ferozes e heróis sem tatuagens ou redes sociais. Está gostando de reviver essa história? Então não esqueça, inscreva-se no canal para mais lendas do futebol raiz. Compartilhe com aquele amigo que ama os anos 70 e deixe nos comentários qual craque do futebol clássico você quer ver por aqui. Capítulo 3. A aventura no Brasil. Do América à glória no Bahia. 1971 foi um ano de crise no São Lourenço. Finanças no vermelho, salários atrasados. Butice, com passe livre, tinha propostas da França e do México, mas optou pelo Brasil. Uma escolha surpreendente para um argentino daqueles tempos. Indicado por Zezé Moreira, ele desembarcou no América do Rio, o primeiro clube brasileiro a apostar forte em argentinos. Mas a adaptação não foi fácil. Havia uma lenda urbana de uma praga nos goleiros do América, vinda de um antigo jogador dispensado. Butice teve atuações irregulares, não se firmou, mas mostrou flashes de sua coragem. Era o futebol raiz brasileiro. Campos pesados, torcidas apaixonadas e pressão constante. Em 1972, transferência para o Bahia. O início, turbulento. Na final do Campeonato Baiano contra o arquirrival Vitória, Butice cometeu um pênalti que custou o título. A torcida tricolor pegou no pé, ele virou bode expiatório. Mas, como todo grande jogador do passado, ele deu a volta por cima. Em 1973, sob o comando de Evaristo de Macedo, aquele técnico que montou uma espinha dorsal inesquecível com Douglas Baiaco e Picolé, Butice brilhou. Foi peça-chave na conquista do estadual, o primeiro de um heptacampeonato histórico para o Bahia. No Campeonato Brasileiro, suas exibições foram de gala. Defesas impossíveis, saídas precisas. Ele ficou perto da bola de prata como melhor goleiro e até da bola de ouro da Placar. Os prêmios foram para Agustin Sejas, seu compatriota e ex-reserva na seleção, mas Butice saiu como um dos destaques. Para o público de hoje, que ama relembrar os anos 70, imagine Butice com a camisa azul clara do Bahia, voando em um estádio da Fonte Nova lotado, contra times como Santos e Flamengo. Puro saudosismo. Capítulo 4. O Corinthians. Defesas épicas e uma derrota inesquecível. Silvio Pirillo, que já o indicara ao Bahia, o levou para o Corinthians em 1974. Chegou para ser reserva de Ado, mas uma briga entre Ado e o técnico abriu espaço. Butice conquistou a titularidade com sua marca registrada. Força, agilidade e ousadia. Uma cena icônica. Anos antes, ainda no São Lourenço, em um amistoso contra o Corinthians, ele defendeu um pênalti cobrado por Rivelino, a famosa patada atômica. O impacto foi tão forte que o crucifixo no pescoço de Butice ficou tatuado em seu peito. Agora, no timão, eles eram companheiros e Riva admirava o gringo. Mas o destino reservou dor. Na final do Paulista de 1974, contra o Palmeiras, o Corinthians buscava acabar com um jejum de 20 anos sem títulos. O primeiro jogo empatou 1-1, no segundo derrota por 1-0, com gol de Ronaldo Drummond em uma cabeçada de Leivinha que caiu no pé dele. A torcida alvinegra sofreu e Butice carregou parte da culpa nas críticas, apesar de suas boas atuações no torneio. Alegando problemas pessoais, ele deixou o clube, mas sempre expressou carinho pela fiel. A torcida do Corinthians é única, dizia, e orgulhava-se de ser o argentino que mais enfrentou Pelé. 15 jogos, 0 gols sofridos. Para vocês, torcedores maduros, reviver isso é como sentir o cheiro da grama daqueles clássicos. Rivalidade pura, sem VAR, só coração. Capítulo 5. Os últimos anos nos gramados e além. De volta à Argentina, Butice defendeu o Atlanta em 1975 e o Gimnasia e Esgrima de La Plata em 1976. Em 1977, nova aventura, União Espanhola, no Chile, onde conquistou o campeonato nacional, mais um título para o currículo. Veterano, passou por Banfield na temporada 1981 e 1982.
e encerrou no Colón em 1983. Aos 41 anos, pendurou as luvas, mas não parou. Mostrando versatilidade, administrou uma fábrica de massas e um restaurante em Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo, na Terra do Fogo. Vida pós-futebol, tranquila, vivendo dos recursos acumulados em Buenos Aires. Butice faleceu em 3 de agosto de 2018, aos 75 anos, em Esteban Echeverria, sem causa divulgada. Deixou os filhos Pablo, que mora em Miami, e Marcelo, residente no Panamá, além de 5 netos.